Muito obrigado, Hélder. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar esta centena de autarcas social-democratas que emprestaram estes 3 últimos dias do seu tempo, das suas vidas, para poderem reunir-se e participar nesta jornada de formação política, de formação autárquica, que é a Academia de Poder Local. Cumprimento os 100 participantes, cumprimento todos aqueles que colaboraram, os funcionários do partido e dos autarcas social-democratas, todos aqueles que, de alguma forma, intervieram na elaboração do programa e na sua execução, os formadores, os convidados, a direção dos autarcas social-democratas, e estão aqui vários, enfim, dos titulares dos órgãos dos autarcas social-democratas, cumprimentar os ex-presidentes desta estrutura, o Pedro Oliveira Pinto e o Álvaro Amaro. Acompanhei o trabalho de ambos e, enfim, simbolizar este cumprimento, que também estendo aos órgãos do partido aqui das Caldas da Rainha e do Distrito de Leiria, que aqui estão. E estão aqui, enfim, vários representantes, presidentes de Câmara Municipal. Está aqui também o nosso coordenador autárquico, membros da Comissão Política Nacional, um deles de Leiria, o Rui Rocha. Enfim, cumprimentar todos na pessoa do Hélder Sousa e Silva, que comigo partilhou alguns anos de aprendizagem e trabalho político no Parlamento, na Assembleia da República. Ele que já tinha e vinha de uma experiência autárquica e se estava a balançar precisamente a poder desempenhar as funções de Presidente da Câmara Municipal. Para mim tem sido um privilégio e um gosto trabalhar com ele desde essa altura e agora nesta veste de autarca poder, na sua entrega, na sua dedicação, na sua generosidade, na sua humildade, na sua relação de proximidade com as pessoas, com os cidadãos, mas também com os outros colegas autarcas, uma forma de estar, uma forma de intervir que caracteriza muito daquilo que nós somos enquanto estrutura político-partidária, e diria mesmo enquanto partido político que continua a ser o mais português de Portugal, aquele que melhor expressa o sentir e o viver do povo português. Muito obrigado, Hélder, por tudo aquilo que tens feito, quer na Câmara de Mafra, quer à frente dos autarcas social-democratas. Eu, como aqui dizia há pouco o Álvaro Amaro, eu fui autarca há 20 anos, algumas pessoas não sabem disso, e comecei muito cedo, fui eleito a primeira vez com 20 anos. Fui autarca 16 anos na oposição e 4 anos no poder. Só abandonei as minhas funções autárquicas depois de termos atingido um objetivo que parecia quase inatingível, que era recuperar uma Câmara que era muito socialista para o Partido Social Democrata. E essa é a primeira coisa que eu vos quero dizer. Acreditem sempre. Por isso é que o meu lema é mesmo acreditar. É que quem não acredita, quem não vai à luta, quem não vai ao combate, quem não tem a disponibilidade para poder confrontar democraticamente, com respeito, com um espírito de liberdade, mas também com um espírito de serviço, de que nós temos as melhores ideias e temos os melhores protagonistas, quem não tem este espírito não vai conseguir transformar a sua situação hoje de oposição numa situação de governo. E também não vai conseguir eternizar uma situação de governo, porque o governo, quando não é bem utilizado, acaba por se perder. Portanto, esta é uma primeira nota que eu queria aqui deixar-vos. Dizer-vos que dessa experiência, que decorreu entre 1993 e 2013, foram precisamente 20 anos, eu guardo uma grande escola de vida, uma grande escola de aprendizagem, de apreensão daquilo que são todas as potencialidades que um dirigente político, um decisor tem de se colocar na pele do cidadão que tem pela frente, de poder dialogar com a comunidade, com as instituições, com as famílias, com as empresas, mas com cada pessoa em concreto. E poder-se colocar na pele dessa pessoa e poder perceber, muitas vezes num contacto que é imediato e direto, o que é que essa pessoa pretende que os poderes públicos possam fazer
para que ela tenha a oportunidade de atingir os objetivos que tem para si, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida cívica. Não há outro cargo ou outra função de exercício de cargos políticos que permita uma forma tão direta de podermos ter esta relação com as pessoas. E isso, francamente, é o melhor que a política tem. É nós podermos falar com as pessoas, é nós podermos colocar-nos no papel em que elas estão, podermos compreender as suas ambições, os seus desejos, as suas necessidades, as suas inquietações, as suas frustrações, mas também as suas alegrias, e podermos servir como elemento para potenciar aquilo que as pessoas querem fazer com as suas vidas. Isso é a maior realização que há na política, e isso o poder autárquico consegue de uma forma que é absolutamente única. E eu sei que hoje sou presidente do PSD, eu amanhã quero ser primeiro-ministro, mas tenho a certeza que não se consegue nestas funções este elemento tão imediato e tão próximo de realização, que é sentir que aquela pessoa mesmo, aquela que está ali à frente, que tem um nome, que tem umas características, que tem uma morada, que tem uma atividade profissional, ela vai ser mais feliz na sua vida porque nós estamos a contribuir através da nossa ação para lhe dar essa condição. Portanto, eu só posso, caro Hélder, estar como presidente do PSD muito tranquilo com aquilo que é o trabalho dos autarcas social-democratas em municiarem o nosso exército de autarcas espalhado pelo país, por todo o território, com as condições que sejam mais favoráveis do ponto de vista do conhecimento, da partilha do conhecimento e da experiência, para nós podermos ter bons candidatos, bons autarcas, para podermos gerir bem aquilo que hoje está no nosso espaço de gestão e para podermos, nas próximas eleições em 2025, recuperar, como é devido, como é nosso objetivo, como é nossa ambição e como vai ser o nosso resultado, a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Eu estou muito à vontade para vos dizer isto porque já disse lá atrás, não venho hoje aqui dizer por simpatia. Eu não vou aqui fazer uma grande dissertação sobre o ponto em que o PSD está, mas sabem que quando me candidatei, vos prometi a todos, aos militantes do partido, aos cidadãos, que nós íamos reerguer esta grande organização política, este grande foco de reunião de capital humano para servir a nossa comunidade e o nosso país. Nós íamos fazer reerguer este grande partido, esta grande organização, de baixo para cima, com os nossos dirigentes, com os nossos militantes, com as pessoas que, não sendo nem dirigentes nem militantes, estão perto de nós, e com os nossos autarcas. Eu ouvi o que o Álvaro dizia sobre o pensamento de uma pessoa que também estimo muito, o Dr. Fernando Nogueira, e eu não posso estar mais de acordo. É mesmo esta mola que pode impulsionar um renascimento deste grande partido que é o PSD, enquanto um partido maioritário, enquanto um partido que quer governar Portugal, não só porque os outros fazem asneiras, mas sobretudo porque tem muito a dar à vida das pessoas. Nós queremos ganhar por aquilo que somos e por aquilo que somos capazes de fazer, não é por aquilo que os outros não fazem. Evidentemente que isso vai ajudar, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é fazer mais, fazer melhor e não estarmos apenas à espera que o poder nos vá cair nos braços. Essa nunca foi, nem é a minha filosofia. Nem é aquela que eu quero para os vossos projetos e para as vossas ações autárquicas. Eu quero que vocês se assumam e que nós nos assumamos todos por aquilo que somos capazes de fazer. Por aquilo que somos capazes de fazer para dar mais bem-estar, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida às nossas populações. E, caro Hélder, é verdade, este governo tem tratado mal muitas áreas no país. Muitas. Muitas mesmo.
E ainda começou há pouco tempo, como tu lembravas. Mas a parte do poder local é um dos maiores exemplos da forma de ser e de estar socialista em Portugal. Dizias tu que há uma falta de compromisso, uma falta de cumprimento de um acordo que foi feito com os autarcas há cerca de 4 meses atrás. E depois falavas sobre as tuas inquietações e dos autarcas para o orçamento do Estado do próximo ano. Pois as coisas estão todas relacionadas. O acordo que o Governo assinou com os autarcas equivale, como nós dizemos no direito, mutatis mutandis, com as necessárias adaptações, àquilo que o Governo faz com o Orçamento do Estado. Papel, 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 papel. Ideias, PowerPoints, objetivos, intenções e execução zero ou perto de zero. É isto. Foi isto que aconteceu com o acordo. Foi isto que aconteceu com o acordo da descentralização e é isto que vem acontecendo há 7 anos com todos os orçamentos do Estado. Mas por que carga d'água é que nós vamos acreditar que desta vez é que vai ser, desta vez é que o Governo Socialista, o Dr. António Costa, os ministros que são os mesmos ou piores, vão fazer aquilo que não foram capazes de fazer nos últimos 7 anos? Não, este orçamento, como o acordo da descentralização, são intenções, mas são intenções que não são executadas, que não são cumpridas. É verdade. Este Governo e este Primeiro-Ministro têm uma característica. A palavra dada não é uma palavra honrada. Eu acho, aliás, sobre a descentralização, que já não há mais tempo para dar oportunidades ao Governo. Sinceramente, este Governo é centralista. Aliás, a Ministra da Coesão, num rasgo de lucidez e verdade política, chegou a dizer que o governo do qual ela fazia parte era o mais centralista de sempre. Portanto, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. E tanto é assim que isto é um simulacro, foi sempre um simulacro de descentralização, porque lá no íntimo o poder socialista não quer partilhar as competências com os municípios, nem com as comunidades intermunicipais. O poder socialista quer dar umas tarefas, quer ver se o portal ou a porta da queixa é o da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia, para não ser o do Ministério ou da Direção-Geral, mas depois naquilo que interessa, naquilo onde há instrumentos de mudar a vida das pessoas, isso fica com eles. Isso fica com eles. E fica com eles, infelizmente, para não ser executado e para não se levar à vida cotidiana das pessoas. Foi isto que aconteceu até agora e não há mais margem para dar oportunidades ao Governo. O Governo não tem essa vocação. O Primeiro-Ministro não tem essa vocação. O Partido Socialista não tem essa vocação. O Partido Socialista quer o Estado para si próprio, porque cada vez mais em Portugal, Partido Socialista e Estado são a mesma coisa por culpa do Partido Socialista, por intenção do Partido Socialista. E depois, este Governo também não respeita as autarquias locais em coisas que são essenciais. E o exemplo que o Helder deu aqui, das despesas com a pandemia, com a resposta que foi necessário ser dada em condições que eram de incerteza, de insegurança, de falta de capacidade dos serviços do Estado e da Administração Central em responder, aquilo que o Governo fez e faz ao não pagar as despesas que, na altura, com a situação em cima de todos aqueles que desempenham funções autárquicas para serem decisores no minuto seguinte, foi preciso arranjar locais para haver testagem, foi preciso arranjar locais para haver planos de contingência, porque os hospitais, as unidades de saúde não tinham capacidade. Foi preciso haver hospitais de campanha, foi preciso haver distribuição de equipamentos de proteção, foi preciso haver condições
para que os profissionais de saúde pudessem descansar, pudessem dormir, pudessem alimentar-se. E quem fez a maior parte desse trabalho foram as autarquias locais. É imoral não pagar isto às autarquias locais. É imoral. Tanto dinheiro que o Estado gastou, tanto dinheiro que o Estado tem hoje de financiamento da União Europeia, precisamente para recuperar economicamente essa situação, e não tem dinheiro para pagar a uma junta de freguesia ou uma Câmara Municipal. Isto é imoral. Isto tem de ser denunciado. E, minhas amigas e meus amigos, nós temos aproveitado o ensejo que os militantes do PSD nos deram para liderar o nosso partido, para cumprirmos aquilo que as pessoas, o povo português, nos mandatou para fazer nos próximos anos. Nós não somos governo, nós somos oposição. É bom, aliás, que no país não se perca aquilo que é o essencial. O Dr. António Costa, ainda ontem, enfim, aqui, num estilo meio queixinhas, vinha dizer: os nossos adversários não nos perdoam nós termos uma maioria absoluta. Nós? Não. Quem não está a perdoar a confiança que deu ao Partido Socialista são os eleitores, são os portugueses, mas isso não é por culpa nossa, é por culpa do Partido Socialista, não é por culpa nossa. Não fui eu que mandei um ministro publicar um despacho contra o compromisso público do primeiro-ministro. Não fui eu. Foi o ministro do Dr. António Costa, por iniciativa própria. Depois andaram-se a degladiar na praça pública, a dizer uma coisa e o seu contrário, e depois o ministro não se demitiu, nem foi demitido. Mas isso não foi culpa do PSD, foi culpa do governo. Não fui eu que disse à ministra da Agricultura para dizer que só se devia dialogar com os agricultores que votaram no Partido Socialista. Não foi ela que disse. Não fui eu que disse à Secretária de Estado da Proteção Civil, ou o PSD, que era bom aquilo que tinha acontecido no verão, na época de incêndios, porque afinal de contas só tinha ardido 70% dos 100% que ela idealizou que deviam ter ardido no ano de 2022. Nem fui eu que disse à Ministra da Presidência, que é ministra, enfim, uma ministra central na orgânica do governo, que fosse à Serra da Estrela dizer que agora que ardeu quase tudo, é que vai ficar melhor. Não fui eu, nem o PSD, que dissemos ao Ministro da Educação que era bom, no primeiro dia de aulas, só 60 mil alunos não terem professor a uma disciplina porque era estimativa dele que deviam ser 100 mil. Não fui eu que andei a arrastar dias um secretário de Estado adjunto do meu gabinete, eu, primeiro-ministro, que não tinha condições para exercer aquele lugar porque estava ferido na sua autoridade política, como eu disse no primeiro dia em que me pronunciei sobre esse assunto. E que acabou por sair não por vontade do primeiro-ministro, mas por vontade do próprio. Portanto, o Dr. António Costa queixa-se do quê? Ele tem de se queixar de si próprio. Ele tem de se queixar da sua incapacidade, da sua incompetência, da sua falta de liderança, quiçá do seu cansaço de ser primeiro-ministro. Mas se ele está cansado de ser primeiro-ministro, é um problema dele, é de Portugal também. Agora, não venha dizer que é um problema da oposição, porque nenhum destes casos teve origem na oposição. Todos estes casos que são importantes, que mancham a responsabilidade e as condições de exercício da ação política e governativa, todos estes casos são da única e exclusiva responsabilidade de um governo que, infelizmente, só está lá há 7 meses, mas parece que está lá há 70 ou há 80 meses. E, caras e caros amigos, o Partido Socialista e o Governo também não se podem queixar que nós cumpramos a nossa tarefa de escrutinar a ação do Governo. É assim em democracia. Têm de estar habituados a isso.
Podiam não estar tão habituados, mas vão ter que se habituar mesmo. Nós vamos continuar a denunciar os erros e as omissões do Governo. Nós vamos continuar a exigir que o Primeiro-Ministro dê respostas sobre questões importantes, como ainda esta semana fizemos e vamos fazer, a propósito de uma pretensa intromissão do Primeiro-Ministro no sistema financeiro. Quer no que diz respeito à manutenção de uma determinada pessoa na administração de um banco, quer numa situação que eu, pessoalmente, considero pior do que essa ainda. Essa já é má, mas pior do que essa é nós podermos vir a ter elementos para concluir que a venda do Banif em finais de 2015 teve na sua origem um plano orquestrado dentro do Governo e com a cumplicidade de algumas pessoas fora do Governo. Nós vamos querer tirar isso a limpo e não vamos ficar à espera das manobras dilatórias de mandar assuntos de palavra contra palavra para o Tribunal. Isso, de facto, fica para o Tribunal. Como o Dr. António Costa gosta de dizer, há política, o que é da política, há justiça, o que é da justiça. Quem é que disse o quê e a quem e como nos telefonemas e nas mensagens, fica para a justiça. Se o Governo interveio ou não, de forma direta, no sistema financeiro, na independência do Banco de Portugal e numa transação que devia ter sido uma venda e foi uma oferta, isso é da política. E é na política que o Partido Socialista e o Dr. António Costa vão ter que responder. Mas nós não nos limitamos só a dizer o que está mal. Nós temos tido iniciativa política. Nós temos tido ocasião de fazer propostas. Ainda o Dr. António Costa sonhava que a inflação era passageira, que os economistas eram uns exagerados e que mais mês, menos mês, a situação toda se resolvia e nós já lhe dizíamos, Dr. António Costa, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar aquilo que é básico nas suas vidas. Não vão ter dinheiro para pagar a alimentação, a luz, o gás, a energia, a renda da casa ou a prestação da casa. Este processo inflacionista já tinha começado no ano anterior, já começou há mais de um ano. Começou em agosto de 2021. Este processo está a atingir o preço dos bens essenciais. Quando nós dizemos que a inflação são 9% ou 10%, nós temos de decalcar e saber dizer às pessoas, aliás, não precisamos lhes dizer porque elas já sabem e sentem todos os dias, que na energia, na alimentação, os aumentos são superiores em média a 20%, às vezes a 30%. Aquilo que é mais importante para a vida das pessoas está, de facto, muito mais caro. E nós dissemos, Dr. António Costa, olhe para isto, mas dissemos-lhe em abril e em maio. Ele, tarde e más horas, veio em outubro, setembro, outubro, responder e de uma forma muito, muito limitada. Mas nós no PSD dissemos-lhe qual era o caminho. Dissemos, é preciso ajudar as pessoas, aquelas que têm mais vulnerabilidade, mas também a classe média. Nós propusemos no nosso programa de emergência social que a classe média tivesse uma descida em sede de IRS de 200 milhões de euros, já este ano de 2022. E havia dinheiro para isso. E há dinheiro para isso. Porque, como eu sempre disse, e hoje está aprovado, o Partido Socialista e o Governo não só já tinham para 2022 prevista a maior carga fiscal de sempre, não só já tinham previsto arrecadar mais 3.500 milhões de euros de impostos este ano, como em cima desses 3.500 milhões de euros vão arrecadar pelo menos mais 4.000 milhões de euros de impostos. E, portanto, mais uma imoralidade. Numa altura em que as pessoas sofrem, numa altura em que os serviços públicos não respondem às necessidades, o Estado retira à sociedade, às pessoas, às famílias e às empresas a maior parte da sua riqueza, como nunca tinha acontecido em Portugal. Mas nós apontámos caminhos, como estamos agora a fazer no orçamento. Nós apresentámos mais de 200 propostas de alteração. Não temos grandes ilusões. O que nasce torto, tarda ou nunca se endireita. E este orçamento não tem emenda.
para ser um bom orçamento, mas pode ter ao menos uma ou outra alteração que possam minorar os seus efeitos negativos. E nós apresentámos propostas nesse sentido. Vamos ver que postura tem o Partido Socialista perante as propostas que nós apresentámos. E termino dizendo-vos que, eu sei que já falaram disso até aqui na sessão de abertura, que dentro deste impulso de alternativa, deste nosso caminho de afirmação de uma postura política que é simultaneamente combativa, exigente, firme, vigilante com o Governo, nós estamos mesmo a construir uma alternativa de Governo. Nós estamos mesmo a alicerçar as nossas propostas, a alicerçar as nossas equipas, a alicerçar as nossas ideias para termos um plano de transformação de Portugal. Para termos uma governação que não olhe ao dia seguinte, mas olhe à década seguinte. Olhe àqueles que vêm a seguir a nós. Foi por isso que, em sede de revisão constitucional, contrariamente àquilo que queria o Dr. António Costa e o Partido Socialista, e eu diria que parece que ainda querem, embora hoje talvez menos do que no início, eles devagarinho às vezes lá vão, enfim, aproximando as suas posições das nossas. Então, em caso das revisões constitucionais foi sempre assim. Demoraram sempre anos e anos a vir ao encontro do PSD, mas acabaram quase sempre por se render às evidências. Mas em sede de revisão da Constituição, o Dr. António Costa já disse que era uma coisa pequenina, que era uma coisa minimalista. É aquele conceito pouquinho, ele nisso é coerente, está mais ou menos sempre na base das suas decisões e da sua liderança política. Pronto, cada um é como é. Ele tem esse horizonte, é um horizonte de facto muito curto, mas é o dele e do Partido Socialista e eu tenho que respeitar e respeito. Agora, o Dr. António Costa não pode pensar, nem o Partido Socialista, que isto vão ser 2 ou 3 semanas de reuniões lá numa comissão e que depois ao fim se vai chegar a acordo com 1 ou 2 aspectos, porque para isso ele não vai contar com o PSD. Ele vai contar com o PSD para nós olharmos para o futuro e discutirmos assuntos importantes que podem ser contributos na lei fundamental para alavancar um ciclo de crescimento e um ciclo de bem-estar de várias décadas que possa contribuir para resolver os problemas mais estruturais e estruturantes e estratégicos do nosso país. O Dr. António Costa vai ter que dizer se concorda ou não concorda que nós possamos implementar, por exemplo, o voto eletrónico para favorecer a participação cívica e política das pessoas. Porque é isso que está no nosso projeto. Não está no dele, mas está no nosso. O Dr. António Costa vai ter de dizer se concorda ou não concorda com o princípio da coesão territorial inscrito na Constituição da República. E vai ter de dizer se concorda ou não concorda que a Constituição abra caminho a que a lei eleitoral no futuro possa, na ponderação da distribuição dos mandatos nos círculos eleitorais, ter não só a componente demográfica e populacional, mas também a componente territorial, para que os territórios tenham a representatividade que merecem e não estejam afunilados com uma hiper-representatividade de meia dúzia de círculos e uma sub-representatividade da grande maior parte do território nacional. Porque é isso que está no nosso projeto de revisão constitucional. O Dr. António Costa vai ter de dizer se quer ou não quer, em Portugal, que o serviço público essencial na educação, na saúde, na habitação, conta, eu vou repetir, o serviço público conta com os equipamentos do Estado, com a contribuição daquilo que são os serviços do Estado, mas também com a complementaridade do setor social e do setor privado. Para quê? Para o serviço público de oferta de capacidade aos cidadãos. O Dr. António Costa vai ter que dizer, e o Partido Socialista, o que é que entendem sobre isso. O Dr. António Costa vai ter que dizer se quer, à sua boa maneira centralista e controleira, manter na esfera do governo poderes que mandam os princípios da independência e do funcionamento pleno da democracia possam ser partilhados por outros órgãos de soberania. Nós propomos
que o Procurador-Geral da República, o Governador do Banco de Portugal e o Presidente do Tribunal de Contas sejam nomeados pelo Presidente da República sem a premissa da proposta do Governo. E, portanto, o Partido Socialista tem que dizer se concorda ou não concorda com este princípio. Nós entendemos que os presidentes das entidades reguladoras devem ser nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Governo, mas não é uma proposta, como é hoje, direta do Governo. Tem o crivo da intervenção e a competência final do Presidente da República. Porquê? Porque nós queremos uma sociedade e uma democracia com mais transparência e com mais independência dos cartões partidários. E isso é um princípio que a Constituição deve salvaguardar. Eu estou a dizer-vos isto porque me parece que há uma tendência em Portugal para estar a subestimar e a desvalorizar este debate. Como se isto fosse uma coisa só lá dos políticos, do Parlamento, e como se isto fosse uma coisa para arrumar em 2 ou 3 semanas. Mas nós não estamos a brincar. Nós tivemos pouco tempo, é verdade. Gostávamos de ter mais tempo. Teríamos escolhido, se calhar, outra altura. Mas já que o processo se abriu, nós estamos preparados. E estamos preparados aqui como em qualquer outro domínio. O PSD está sempre preparado. Nós estamos a preparar-nos mais, mas nós estamos sempre preparados. Tenham isso sempre presente. Não duvidem da força do PSD. Não duvidem desta capacidade que nós temos espalhada por todos os cantos do nosso território nacional e até lá fora. Não duvidem dessa capacidade. Nós não sabíamos que ia haver uma iniciativa, mas tendo havido uma iniciativa, tínhamos 30 dias. E em 30 dias concentrámos-nos no essencial para dar à nossa lei fundamental uma visão que não é ideológica, é uma visão preocupada com as pessoas. Por isso, caras e caros amigos, quando aqui se reúnem, e creio que houve aqui uma avaliação globalmente positiva, ou eu diria mesmo, foram todos aprovados com louvor e distinção, eu pelo menos assinei os diplomas nesse pressuposto, não fui avaliador, mas confio nos avaliadores. Quando aqui nós fortalecemos ainda mais a capacidade dos nossos, a capacidade daqueles que defendem as nossas cores, a capacidade daqueles que vão para o terreno dialogar, compreender e tratar daquilo que é de todos. Quando nós nos reunimos aqui, eu quero que vocês vão também com esta mensagem. Nós estamos fortes, nós estamos motivados, nós estamos mobilizados, nós hoje temos aqui 100 formandos. Nós ontem tivemos 3.000 pessoas em Penafiel na posse da Comissão Política Distrital do Porto, do PSD. Eu recebi, só de Penafiel Conselho, 254 novos militantes, novas fichas de militantes. Eu outro dia estive no Minho. Eu estive no Minho, no Alto Minho, no distrito de Viana do Castelo, no cumprimento do meu compromisso, que seguirei à risca de estar uma semana por mês a viver num distrito de Portugal, e tive a alegria também num jantar de ser surpreendido com uma adesão massiva de presidentes de junta de freguesia que eram independentes até àquele dia. Havia 6 ou 7 que tinham as fichas preenchidas e no meio do encontro que nós fizemos, que foi um jantar, acabaram mais de 30 a filiar-se naquele momento. Pediram naquele momento para entrar para o PSD. E, portanto, nós estamos fortes, nós estamos motivados e nós estamos de espírito aberto. Nós estamos de braços abertos. Nós estamos de coração aberto a trazer para dentro do PSD, para ao lado do PSD, aqueles que na sociedade têm vontade de intervir, de participar, independentemente até de muitas vezes não terem as mesmas convicções políticas de base que nós temos. Nós estamos abertos a contar com todos, nós não vamos nunca queixar-nos de ter uma maioria absoluta. Nós vamos querer tê-la e merecê-la para fazer mudar a vida das pessoas. É para isso que elas fazem sentido. Se há quem não tenha arte e engenho para aproveitar essa oportunidade, é uma infelicidade que
o período que estamos a viver nos pode trazer. Mas essa infelicidade, para nós, só nos serve de mote e motivação para estarmos ainda mais mobilizados, ainda mais coesos, ainda mais unidos, para irmos à conquista da confiança dos portugueses. Eu conto convosco, contem comigo, bom trabalho, parabéns aos autarcas social-democratas e viva o PSD e o nosso Portugal. Muito obrigado.